Olá, turma, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Na nossa última aula, na semana passada, nós falamos sobre a artista Frida Kahlo, que era uma pintora mexicana importante na história da arte, e a gente falou um pouco sobre as experiências de vida da Frida, né, que estava presente ali nas temáticas, né, das suas pinturas. A gente viu os autorretratos que ela fazia, sempre ligado ali às experiências que ela já tinha vivenciado e a questões também ligadas a questões femininas. E vimos também que ela tem como característica a inspiração na natureza e na arte indígena mexicana, muito caracterizada ali também pelo uso, né, de elementos, né, da natureza nas pinturas, especialmente ali as flores e animais, e também as cores muito vivas. Mas além do seu trabalho, né, aí como a gente viu, ela tinha esse objetivo de resgatar essas raízes da cultura popular mexicana também no seu dia a dia, né? A gente vê ali pelo tipo de roupa que ela utilizava, a gente viu algumas imagens da Frida na última aula, né? Vimos ali quando ela começou a sua carreira, começou a trabalhar, a fazer seus trabalhos com pintura, após sofrer um acidente, né? Que ela precisou ficar de repouso. E durante esse período que ela estava de repouso, adaptaram esse cavalete para ela poder pintar ali durante esse período. Vimos, né, esses elementos que a gente mencionou, das cores fortes, da inspiração da cultura popular, né, e da cultura indígena, vinha presente também nas roupas que ela utilizava e na decoração de sua casa, que hoje em dia é o Museu Frida Kahlo, né? Então a gente viu que ela trazia esses elementos não apenas para as suas obras, mas também para o seu dia a dia, para as coisas que ela usava ali no seu cotidiano. Então sempre tinham elementos ali que remetiam à cultura popular mexicana. O movimento que nós vamos estudar hoje é o muralismo, que surge no México, né? Ele vai aparecer ali num contexto histórico tenso, né, que estava se vivenciando ali no México, principalmente ali na primeira metade do século XX. Então, o contexto histórico em que surge o muralismo é que a gente vai ter começando ali com a Revolução Mexicana de 1910, que levou à queda do ditador Porfírio Díaz em 1911. Em 1920, Álvaro Obregón assume o poder e nomeia José Vasconcelos como secretário de Educação Pública. E é José Vasconcelos que vai convidar artistas para pintar murais em prédios públicos, com o objetivo de ajudar a população a refletir sobre a própria história do país, sem necessariamente saber ler, porque eles tinham essa necessidade, sentiam que esse momento político conturbado pelo qual eles estavam passando gerava essa necessidade da população refletir sobre a história do país, né, sobre a cultura, valores e tradições que os uniam. Mas a população mexicana, em grande parte, era analfabeta. Então, o José Vasconcelos, ele traz essa iniciativa, né, da pintura desses murais, convida esses artistas, porque seria uma forma ali de estar falando sobre essas questões culturais e históricas do país, né, históricas do México, sem necessariamente ter ali sem excluir, né, essa parcela da população que era ainda analfabeta, que era uma parcela muito significativa, né, da população. Então, o muralismo ele vai surgir como uma forma de refletir sobre a história do povo. Nós temos três principais artistas desse movimento. O primeiro é o José Clemente Orozco, que vai se inspirar, ter influências ali da arte americana para fazer os seus murais, né, para criar o seu estilo. Temos também o Davi Siqueiros, que tem uma inspiração já mais para o surrealismo, que é um movimento que nós vimos há pouco tempo,
Então, ele vai ter suas obras, elas têm a gente consegue observar um pouco essa influência do surrealismo, com certa distorção ali das formas e a forma como ele coloca os elementos na sua pintura. Esse aqui, né, é um exemplo que a gente vê essa questão histórica mexicana, né, retratada na sua obra, que tem ali tanta questão, o título da obra fala que é desde a questão da ditadura até a revolução. E temos como outro exemplo o Diego Rivera, que é um dos principais nomes desse movimento, e ele vai ter muito contato ali com as vanguardas europeias e misturar nas suas obras elementos ali, né, influências do expressionismo alemão e da arte russa. Uma curiosidade, né, também, um fato também importante, é que o Diego Rivera foi o marido de Frida Kahlo, que morou com ela naquela casa que virou ali o museu, como nós vimos. Aqui nessa imagem diz, né, que Frida e Diego viveram nesta casa de 1929 a 1954. Então, nós destacamos ali esses dois artistas importantes da cultura, né, e da arte mexicana. O muralismo mexicano também vai influenciar na arte brasileira. A gente vai ver essa influência nos trabalhos, por exemplo, do Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti, ele é um artista, né, funcional, né, com muitas habilidades. Então, ele era pintor, ilustrador, caricaturista, gravador, muralista, desenhista, jornalista, escritor e cenógrafo. Então, ele trabalha em diversas áreas. Você vai ter trabalhos ali dele, né, importantes em diversas áreas da arte e da literatura também, né, da questão do jornalismo também. A gente pode destacar como uma influência importante na obra de Cavalcanti as pinturas feitas por Diego Rivera durante o muralismo mexicano. E a gente pode destacar também que ele vai ser um dos primeiros artistas que vai ter uma temática ali ligada a questões culturais e sociais brasileiras. O samba, por exemplo, é uma temática que está muito presente na sua obra. Outro exemplo de artista brasileiro é o Cândido Portinari. O Cândido Portinari, né, ele era filho de imigrantes italianos e nasceu no interior de São Paulo. Mais tarde ele vai se mudar para o Rio, que é onde ele começa a estudar pintura. Em 1930 é quando ele começa a pintar os seus murais. A gente pode observar na obra dele elementos, né, da história da arte, de diversos momentos ali da história da arte, destacando o Renascimento com a perspectiva. Então, o uso ali da perspectiva, né, ele vai ter essa influência da arte, da pintura feita durante o período do Renascimento. E temos também um pouco do cubismo, com a geometrização das formas. Então, ele consegue pegar ali desde uma obra, um período, né, influências ali de um período que era mais voltado para uma arte mais realista, até algo que vai estar mais ligado ali a uma certa abstração, como é o cubismo. Uma das suas principais obras, né, das mais famosas, são os murais Guerra e Paz, né, o conjunto de murais ali Guerra e Paz, que foi feito entre os anos de 1952 e 1954. Esses murais foram feitos quando a ONU, Organização das Nações Unidas, sugeriu que cada país contribuísse com uma obra de arte para sua nova sede em Nova York. Então, eles estavam abrindo uma sede nova, né, em Nova York, e acharam que ali, né, para fazer a decoração, né, daquela sede seria interessante ter uma obra de cada país ali para representar essa organização, né, das Nações Unidas, ter uma obra de arte, né, de cada país. Do Brasil, eles escolheram, né, o artista, né, Portinari,
para fazer essa pintura, né, esse mural para representar o Brasil, e ele criou então os murais Guerra e Paz. São 2 murais feitos ali de 14 por 10 metros, então 14 metros de altura por 10 de largura, cada um deles, né, e são divididos em 28 placas de madeira, então não é uma peça inteiriça, né, de 14 metros, porque foi o que facilitou ali para poder transportar. Há alguns anos esses murais foram trazidos de volta, né, para o Brasil para serem expostos, mas ficaram aqui, não ficaram por muito tempo. Foi no ano de 2013, né, que as obras vieram para o Brasil por conta de uma reforma que a sede da ONU estava passando, né? Então, eles precisavam retirar essas obras lá da sede e aproveitaram para criar essa exposição, né? Que era um sonho de Portinari, poder expor esses painéis, né, para o público. Então, foi uma exposição que veio em 2013 para o Brasil, passou por Minas Gerais, depois foi para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Em novembro ainda de 2013, as obras foram levadas para Paris. Então, a exposição ficou disponível aqui no Brasil, né, apenas de outubro até novembro, nesses 3 estados, Minas, São Paulo e Rio. Depois ela foi para Paris até que em junho ela voltaria então, em junho de 2014, né, ela voltaria então para a sede da ONU, após a reforma do prédio. Aqui essa imagem não tá muito boa, mas a gente consegue observar, né, mais ou menos como que são, né, esses 2 murais. Nessa imagem aqui a gente consegue ter uma ideia, né, do tamanho, né, pela relação ali com as pessoas que estavam observando a obra durante a exposição. E aqui nós vemos, né, que se tratam de 2 murais, né, um representando o que seria a guerra, o outro representando a paz. A gente vê tanto ali na expressão, né, das pessoas, a gente vê os elementos que ele colocam ali, que são elementos mais devastadores ou que transmitem ali, né, um certo desespero, algumas cenas, muitas cenas ali que remetem até a questão de oração e de pedido de clemência até, né, em contraposição às cenas do período do mural, né, que representaria a paz, que já estaria mais ligado ali às cenas mais cotidianas, mais de pessoas mais, né, reunidas ali em momentos mais simples e mais alegres. Nós podemos observar também o uso das cores, né? Nesse mural aqui, né, a gente tem cores mais pesadas, né, mais para o tom mais escuro, enquanto nesse aqui já são cores mais leves, né? A gente tem o uso tanto de cores quentes como cores frias, mas se a gente olhar assim, né, principalmente de longe, a gente consegue notar bastante essa questão do uso das cores, né, como nessas imagens aqui, apesar de estarem menores, né, a gente consegue observar essa diferença, né, no peso do uso das cores nos 2 murais. Aqui com uma predominância, né, das cores frias, né, que chamam mais atenção, e aqui já com esse uso principalmente do amarelo, né, que acaba sendo o ponto de cor principal, né, um ponto mais de luz no quadro, né, nesse painel, que representaria, né, ali o painel da paz. Então, para a gente resumir, né, para a gente relembrar, o muralismo ele vai surgir num período conturbado político mexicano, né, surge ali como muralismo mexicano, com o objetivo, né, de refletir sobre a história do povo mexicano, sobre cultura, valores e tradições, como uma iniciativa ali do secretário da Educação, né, que convida esses artistas para fazer esses murais, representando ali, né, para trazer esse sentimento de união para o povo mexicano numa situação, depois desse período
conturbada aí após a Revolução Mexicana e com a queda da ditadura. E no Brasil ele vai influenciar as obras de Cavalcante, com temas ali mais ligados à cultura brasileira e questões sociais brasileiras também. E nas obras também de Cândido Portinari, destacando a pintura do mural Guerra e Paz, né, que são esse conjunto, né, desses dois painéis importantes ali que foram criados para decoração da sede da ONU. Bom, por hoje eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, né, às nossas aulas, aos nossos estudos. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, né, e a gente se vê então na próxima aula.